bem-vindo ao nosso canal. Vamos à primeira questão do simulado de matemática da IPCAR. Então a questão diz o seguinte, olha só. Eu botei assim. Considere os dados abaixo para resolver essa questão. Cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Seno de 120 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 135 graus é igual a raiz quadrada menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Raiz quadrada de 2 é igual a 1,4. Raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. E raiz quadrada de 6 é igual a 2,4. Aí depois ele colocou assim, ó. O octógono regular tem lado medindo 1 na figura 1. Então ele fala que este octógono aqui, ó, o octógono é um polígono que possui 6 lados, né? Ele é regular, então por ser regular, todas as suas arestas são iguais, tem a mesma medida, tá legal? E ele fala que o lado, que é essa aresta aqui, ela vale 1. Então cada lado aqui, ó, vale 1 centímetro. Beleza, tá aí? Tranquilo? 1 metro, né? Tá. Aí depois ele fala assim, ó. Na figura 1, 4 vértices não consecutivos deslizam sobre as diagonais, que passam pelo centro, formando um novo polígono regular, figura 2. Então ele fala que nesta figura aqui, ó, essas duas diagonais elas vão descer, beleza? E essas duas aqui também vão descer, essas duas aqui vão descer, essas duas aqui vão descer. Aí vai formar este polígono aqui, ó. Tranquilo? Então essa aresta que estava aqui, ó, ela veio e desceu até aqui. Aí essa aresta que estava aqui, ela veio e desceu até aqui. Essa aresta aqui, ela desceu até aqui. Essa aresta aqui, ela desceu até aqui. Essa aresta, ela desceu até aqui. Aí essa aresta desceu até aqui. Essa aresta desceu e essa aresta desceu. Aí formou este polígono aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? Tá. Aí depois ele fala assim, ó. Ele fala que esse polígono é regular, né? Então também todas as suas arestas são iguais. Aí fala, regular cuja figura 2, cuja área é em metros quadrados igual a. Então ele quer saber a área desse polígono formado, desse polígono aqui. Bom, ele também dá dois ângulos aqui. Ele fala que este ângulo aqui vale alfa e este ângulo aqui vale alfa menos 15. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante a gente continuar com a nossa sequência de questões. Tá legal? Então, partindo para a solução, a minha primeira ideia vai ser achar este ângulo aqui, ó. Este ângulo alfa. Beleza? Tranquilo? Então, vou achar este ângulo. Botei assim, ó. Primeiro caso. Vamos achar o ângulo alfa. Então, para isso, eu vou jogar nesta fórmula aqui, ó. A fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular, né? Então aqui, ó, a soma dos ângulos internos, ela é igual a n menos 2 vezes 180. Lembrando que n é o número de lados, né? Como este polígono ele é um octógono, então este n vai ser substituído por 8. Então isso vai ficar, a soma dos ângulos internos é igual a 8 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai ser igual, resolvendo o que está dentro do parênteses, né? 8 menos 2 vai dar 6, então ficou 6 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai ser igual a 6 vezes 180, isso vai dar 1080. Então, a soma dos ângulos internos deste polígono vale 1080. Como eu quero saber apenas o valor de um ângulo, desse ângulo aqui, ó, então vai ser alfa, que é igual a soma dos ângulos internos dividido por n, pelo número de ângulos, tá? Então, alfa vai ser igual a soma dos ângulos internos, que eu vou substituir por 1080, e n eu vou substituir por 8. Então, alfa vai ser igual a 1080 dividido para 8. Alfa será igual a 135. Beleza? Tranquilo? Então, este ângulo alfa aqui vale 135. Então, esse ângulo aqui vale 135. Beleza? Se esse ângulo aqui ele vale 135, então este ângulo aqui, ó, ele vai ser 135 menos 15, né? Então, eu botei assim, ó. Então, aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, ó, 135. E este ângulo aqui, como ele vale 135 menos 15, então ele vai ficar 120. Porque 135 menos 15 vai dar 120. Então, este ângulo vale 135 graus e este ângulo vale 120.
Lembrando que cada lado desse polígono aqui, ó, vale 1. Então botei aqui, ó. Cada lado desse daqui vale 1. Aí depois o que eu fiz? Eu vou pegar este balãozinho aqui, ó, tá vendo esse balãozinho formado? Eu vou traçar uma reta aqui, ó. Essa reta aqui. Aí eu tô dividindo isso em 2 triângulos. Tranquilo? Beleza? Então, minha próxima ideia, eu quero achar esse segmento aqui BC. Ele vai ser importante para mim, tá? Então foi o que eu botei aqui, ó. Botei assim, ó. Vamos achar o segmento BC, que eu tracei esse lado aqui, tranquilo? Botei os vértices, né? Aqui é vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. E eu quero achar esse segmento aqui BC, tá? Aí depois eu botei assim, ó. Agora vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo BAC. Então nesse triângulo aqui, ó, BAC, eu vou aplicar a lei dos cossenos nele para poder achar o segmento BC. Então vamos nessa. A minha lei dos cossenos vai ficar da seguinte maneira: BC ao quadrado, que vai ser igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado menos 2 vezes AB vezes AC vezes o cosseno de 135. Então vai ser este lado aqui, ó, isolado ao quadrado, que está aqui, ó, igual a esse lado aqui ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, agora menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados e vezes o cosseno desse ângulo. Tranquilo? Essa daí é a lei dos cossenos. Tá, então como o BC é o que a gente quer achar, né, a nossa variável, então eu vou repetir aqui, ó, BC ao quadrado, que vai ser igual, ó, AB ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, mais AC ao quadrado, então fica 1 ao quadrado. Aí menos 2 vezes, ó, menos 2 vezes AB, ó, então vezes 1 e vezes AC, então vezes 1. Aí vezes o cosseno de 135. O cosseno de 135, ele dá no enunciado, aqui, ó, ele fala que o cosseno de 135 graus é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu vou pegar esse cosseno de 135 graus e vou substituir por menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos nessa. Então isso vai ficar BC ao quadrado, que é igual a 1 elevado ao quadrado, dá 1, mais 1 elevado ao quadrado, dá 1. Agora aqui, ó, menos com menos na multiplicação. Isso daqui é uma multiplicação, né? Então menos com menos na multiplicação vai dar mais. Fator 2 de cima eu posso simplificar com 2 de baixo, né? Esses dois aqui, ó. Aí ficou 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, tá? Então isso fica BC ao quadrado, que é igual a 1 mais raiz de 2. BC ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1 dá 2. Aí 2 mais raiz de 2. Estou repetindo aqui, ó. Mais raiz de 2. Tranquilo? Agora, esse expoente 2, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Então ficou BC, que é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Então já temos este segmento aqui, ó. Este segmento vale, segmento aqui BC, vale raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Beleza? Agora a minha terceira ideia eu botei assim, ó. Vamos achar BD, que é igual a DC, que é igual a X. Tranquilo? Então nesta figura aqui, ó, tá vendo? Agora eu já estou pensando nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo BDC. Eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo para poder achar essa aresta aqui, ó, tá? Eu quero achar esta aresta que vale X. Eu quero achar o valor de X. Beleza? Então vamos nessa. Então olha só. Eu botei assim, ó. Aplicando a lei dos cossenos no triângulo BDC. Então, aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. BDC. Então aqui está o ângulo, né? O lado oposto ao ângulo é o lado que fica isolado. Então aqui, ó. É BC ao quadrado. É ele que fica isolado. Que vai ser igual. Agora aqui, ó. Esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Então aqui, ó. BD ao quadrado mais CD ao quadrado. Aí menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados, BD vezes CD, aí vezes o cosseno do ângulo dado. O ângulo dado aqui, ó, é o ângulo de 120. Então, cosseno de 120. Tá legal? Tranquilo?
Então vamos nessa. Então aqui, ó. BC ao quadrado, a gente tem o valor de BC. BC vale raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Aí isso daqui ao quadrado, que é BC ao quadrado, então tem que ser isso ao quadrado. É igual BD ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, né, porque BD vale x, mais CD ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, porque CD também vale x. Aí menos duas vezes, ó, menos duas vezes, agora a multiplicação desses dois valores, então vezes x, aí vezes o cosseno de 120 graus. Então, vezes, né, menos meio, tá? Então, como eu tenho aqui, ó, um radical, né, que é essa raiz quadrada elevado ao expoente 2, como o índice é igual ao expoente, então eu posso simplificar o radical com o expoente. Vai ficar apenas este radicando aqui, ó, o 2 mais raiz de 2, que é igual x ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou somar esses dois. Então, isso vai ficar 2x ao quadrado. Agora aqui, ó, pensando primeiro no sinal. Nesta multiplicação aqui, ó, eu tenho menos com menos. Então, menos com menos na multiplicação é mais. Posso simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Então, isso vai ficar apenas x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Tá? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que está desse lado e vou passar para este lado, e tudo que está deste lado eu vou passar para o outro lado. Se eu faço isso, eu não preciso trocar de sinal. Eu só estou mudando. Tranquilo? Se eu mudo todos os termos de lado de uma equação, a gente não precisa trocar o sinal. A gente só troca o sinal se a gente deslocar apenas um termo. Aí sim, tem que trocar o sinal. Se eu troco todo mundo, eu não preciso trocar o sinal. Tá? Então vem comigo. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, isso vai dar 3x ao quadrado. Aí eu peguei isso tudo aqui e passei para cá. Então ficou 3x ao quadrado, que é igual a 2 mais raiz quadrada de 2. Agora esse 3 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então x ao quadrado vai ser igual a 2 mais raiz de 2 dividido para 3. Tá? Agora eu vou pegar esse expoente 2 e vou passar para o outro lado como raiz. Então ficou x que é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 dividido por 3. Tá? Temos o valor de x. Então temos os valores deste segmento aqui, ó. Tudo bem? Então todas as arestas deste polígono formado, dessa estrela aqui, ó, vale esse valor. Tranquilo? Beleza? Tá. Então essa foi a nossa primeira ideia, né? Então, aqui, ó. Nosso próximo passo vai ser o seguinte. Repara que se eu puxar um segmento para cá, outro segmento para cá, outro segmento para cá e outro segmento para cá, repare que a gente vai ter um quadrado, porque todos estes segmentos aqui, ó, eles vão ser iguais. Então a gente tem um quadrado. Tranquilo? Beleza? Então qual vai ser a minha ideia? A minha ideia vai ser o seguinte. Para poder achar a área dessa estrela aqui, ó, eu vou achar a área desse triângulo aqui, ó. Eu vou achar a área desse triângulo, que vai ser a mesma área para todos esses triângulos aqui, ó. Todos esses triângulos vão ter a mesma área. Aí depois que eu fizer isso, eu vou fazer a área do quadrado menos a área desses triângulos aqui, ó. Tudo bem? Aí, o que vai restar para nós? Vai restar apenas a área da estrela, tá? Então vamos nessa. Então, olha só. Então botei assim, ó. Vamos achar a área de BDC. Aqui, ó. BDC, que é a área desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? É azul. Então, para isso eu vou jogar nessa linha aqui, ó, de área. Então, olha só. A área de BDC vai ser igual a meio vezes um lado adjacente ao ângulo, ó, vezes o outro lado adjacente ao ângulo e vezes o seno desse ângulo. Tudo bem? Então, isso vai ficar a área de BDC vai ser igual a meio vezes x vezes x vai dar x ao quadrado, vezes seno de 120 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a área de BDC é igual a meio, repetindo aqui, ó, meio vezes x ao quadrado, a gente tem x ao quadrado vale 2 mais raiz quadrada de 2 dividido para 3, que está aqui, ó. Foi o que nós achamos aqui, ó. Quer ver? Ó, aqui, ó, x ao quadrado, achamos, ó, x ao quadrado que é igual a 2 mais raiz quadrada de 2 dividido para 3, tá? Então tá aqui, x
x ao quadrado, que eu vou substituir por isso, por 2 mais raiz quadrada de 2 dividido por 3. E aqui eu estou repetindo o raiz de 3 sobre 2, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. Então aqui, ó, vezes raiz de 3 sobre 2. Agora eu preciso resolver essa multiplicação aqui, ó. Então isso vai ficar área de BDC é igual, ó, resolvendo aqui em cima, 1 vezes raiz, 1 multiplicando 2 mais raiz de 2, permanece 2 mais raiz de 2, né? Agora, 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 3, eu vou ter que pegar essa raiz de 3 e aplicar a distributiva de termo a termo, né? Então aqui vai ficar, ó, raiz de 3 vezes 2, isso vai dar 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2, como os índices aqui são iguais, então a gente multiplica os radicandos. Repete o radical e multiplica-se os radicandos. Então isso vai ficar raiz quadrada de 6, porque 3 vezes 2 vai dar 6, tá? E aqui embaixo, a gente tem que multiplicar todo mundo. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, a área de BDC é igual a 2 raiz de 3 mais raiz de 6 dividido por 12. Então, a área de todos esses triângulos aqui, ó, de todos esses triângulos, vale este valor. Vale 2 raiz de 3 mais raiz de 6 sobre 12. Tranquilo? Porque todos esses triângulos aqui, eles têm a mesma área, são todos iguais. Foi comigo? Beleza? Aí depois eu botei assim, ó. Agora, vamos achar a área do quadrado. BCEF, que é a área desse quadrado aqui, ó. Desse quadrado. BCEF. Aí lembrando que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então a área desse quadrado aqui, ó, vai ser BC ao quadrado, que está aqui, ó. A área do quadrado que é igual a BC ao quadrado. BC a gente tem o segmento BC. O nosso BC ao quadrado eu tenho, ó. Olha só. Aqui, ó. BC ao quadrado a gente achou. BC ao quadrado que é igual a 2 mais raiz de 2, tá? Então, a área do quadrado que é igual a BC ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 2 mais raiz de 2. Estou pegando isso daqui, estou substituindo por isso. Por 2 mais raiz de 2. Foi. Achamos a área do quadrado. Agora sim, a gente consegue achar a área da estrela. Então, eu botei assim, ó. Agora vamos achar a área achurada, né? Que é a área da estrela. Então, a área achurada vai ser igual a área do quadrado menos 4 vezes a área de um triângulo. Foi comigo? Então, aqui vai ficar, ó, a área achurada vai ser igual a área do quadrado, 2 mais raiz de 2. Aí, menos 4, ó, menos 4 vezes a área do triângulo, foi o que nós achamos, ó. 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 6 sobre 12. Então, a área achurada vai ser igual. Aqui eu vou repetir, ó, por 2 mais raiz de 2. Agora, esse menos 4 eu vou simplificar com 12, né? Então, eu vou simplificar por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Beleza? Então, aqui ficou menos 1. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, aqui ficou 3. Então, isso vai ficar. A área achurada aqui vai ser igual a 2 mais raiz de 2. Aí, menos, que é esse menos 1 aqui, ó. Menos. Aí, abre o parêntese, né? Porque aqui eu tenho dois termos. Então, esse sinal de menos vai trocar o sinal desses dois termos. Então, por isso que a gente tem que abrir o parêntese. Aqui, ó. 2 raiz de 3 mais raiz de 6. Então, tá aqui, ó. 2 raiz de 3 mais raiz de 6. Aí, dividido por 3. Então, aqui, ó. Dividido por 3. Beleza? Aí, a área achurada aqui vai ser igual a 2 mais a raiz de 2. Já vou substituir pelo que ele pede, né? Ele pede que a raiz de 2 seja substituído por 1,4. Então, vou pegar essa raiz de 2 e vou substituir por 1,4. Então, vai ficar 2 mais 1,4. Aí, menos aqui, ó. Menos. Aqui eu vou substituir a raiz de 3 e a raiz de 6, né? Então, aqui é 2 vezes a raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes 1,7. A raiz de 3 ele pede para substituir por 1,7. Aí, mais a raiz de 6. Então, mais 2,4. A raiz de 6 ele pede para substituir por 2,4. Então, isso ficou a área achurada que é igual a 2 mais 1,4 é menos, aí parêntese, né? 2 vezes 1,7 mais 2,4 dividido para 3, tá? Então, agora eu vou somar esses dois aqui, ó. 2 mais 1,4, isso vai ficar 3,4. Desconsidera isso daqui, tá legal? Então, vai ficar 3,4. Aí, menos, agora aqui, ó. 2 vezes 1,7 é igual a 3,4. E aqui eu estou repetindo o mais
2,4. Aqui, ó, mais 2,4. Então, isso ficou área achurada que é igual a 3,4 menos, aí parênteses, mantém um parênteses, né? 3,4 mais 2,4 dividido para 3. Então, a área achurada aqui vai ser igual a 3,4 menos. Somando aqui em cima, ó, 3,4 mais 2,4, isso vai dar 5,8. Então, ficou 5,8 sobre 3, tá? Então, a área achurada aqui é igual. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse 3 aqui, ó, e vou multiplicar o 3,4. Então, 3 que multiplica 3,4, isso vai dar 10,2. Aí, menos 5,8. Vou repetir isso aqui, ó, menos 5,8 e dividido por 3, tá? Desconsidera essa parte aqui riscada, considera só apenas isso daqui, ó. Então, isso ficou 10,2 menos 5,8 dividido para 3. A área achurada é igual 10,2 menos 5,8, isso vai dar 4,4. Então, ficou 4,4 dividido para 3. Agora, eu vou pegar esse número decimal e vou transformar em fração decimal. Então, 4,4 é o mesmo que 44 sobre 10, né? Se eu tenho apenas uma casa decimal, significa que ele está sendo dividido por 10, que tem apenas um zero. Aí, dividido por 3, aí aqui, ó, dividido por 3, lembrando que quando não aparece denominador, significa que este valor está sendo dividido por 1. Então, isso aqui é o mesmo que 3 sobre 1. Então, eu tenho divisão de frações. Então, para resolver divisão de frações, eu permaneço com a primeira, ó, 44 sobre 10, ó, 44 sobre 10, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou inverter isso daqui. O 3, que é numerador, passa a ser denominador, e o 1, que é denominador, passa a ser numerador. Então, a área achurada vai ser igual a 44 sobre 10 vezes 1/3. Aqui dá para simplificar, foi? Então, isso vai ficar 44 dividido por 2, isso vai dar 22, né? E 10 dividido por 2 vai dar 5, beleza? Então, ficou 22/5 vezes 1/3. Multiplicação de frações, multiplico o numerador com o numerador, que dá 22, e denominador com denominador. Então, 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, ficou 22/15. Então, nossa resposta é 22/15. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.